Hoje é um dia muito triste para o Senado Federal. Há pouco nós conversávamos ali numa roda e ouvia do senador Otto Alencar que muitas vezes a virtude está na minoria. Nesta tarde e noite, senhor presidente e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, a virtude está na minoria. O Senado Federal, que durante muito tempo foi conhecido como a casa que faz o que o povo quer, se submete, senhor presidente, por várias razões e não apenas por esta emenda está sendo patrocinada pelo governo federal, se submete a fazer o desmonte do Estado Social. Do dia para a noite. Essa reforma trabalhista, senhores senadores, representa um pouco do sadismo que nós vivemos na sociedade brasileira. Ela foi mandada para o Congresso Nacional com 7 pontos. Na Câmara dos Deputados, ela passou a 117 pontos, numa carga de maldade que sufoca e penaliza os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais desvalidos. O trabalho intermitente, senhor presidente e senhores senadores, é uma volta ao passado, à década de 30. É evidente que o Brasil precisa de reformas. Nós precisávamos fazê-las, mas não com essa intensidade, do dia para a noite, atropeladamente. Em nome de quê, senhor presidente? Em nome da dificuldade da representação política. Nós vivemos, do ponto de vista político e da representação, talvez o pior momento deste Senado Federal. Este será o segundo grande passo para o desmonte dos direitos dos trabalhadores, porque o primeiro, senhor presidente e senhores senadores, foi a terceirização. E neste sentido, esta casa não errou, nem por ação, nem por omissão, porque um projeto da década de 90 foi surpreendentemente apreciado na Câmara dos Deputados. E aqueles senadores que ousaram pedir ao presidente para não sancioná-lo foram considerados inconvenientes. Senhor presidente, senhoras senadoras, a situação continua muito ruim, muito ruim. O Brasil continua caminhando devagar. Há pouco o senador Eduardo Braga lembrava que nós não estamos vivendo o mais absoluto caos por conta do que significa no nosso país os programas de proteção social. Esse governo está no fim. Este governo, senador Romero Jucá, parece morto, sangrando, sendo fatiado pelo açougueiro. E o Senado não pode fazer de conta que não está percebendo a agilidade dessa degradação. É muito importante, senhor presidente, salvaguardarmos o Senado Federal para que esta casa volte a dizer que nós vamos fazer as reformas, mas não vamos fazer as reformas para revogar direito dos trabalhadores duramente conquistado ao longo dos anos. Trabalho intermitente, local insalubre para as mulheres lactantes e gestantes, o acordado sobre o legislado. Senhor presidente, todo o país do mundo que colocou o acordado sobre o legislado, o fez, senhor presidente, de acordo com regras e com critérios. Na França, por exemplo, não está havendo o desmonte do movimento sindical. Está, senhor presidente, havendo uma reforma, sim, mas a representação sindical está se fortalecendo nas chamadas comissões de fábrica. Aqui no Brasil, elas estão sendo proibidas no exato momento em que o acordado se coloca sobre o legislado. E já encerro, senhor presidente. Uma outra coisa que podia ser feito era colocar um piso e um teto
para que essas negociações com o piso e com o teto não atropelassem os direitos adquiridos ao longo dos anos pelo trabalhador. Senhor presidente, eu queria, coerentemente com o que tenho feito ao longo dos anos, dizer que a modernização da legislação brasileira é necessário. As reformas continuam sendo necessárias, mas essa reforma, ela será marcada pela perversidade e pela selvageria contra a população, sobretudo aqueles desvalidos, mais pobres, que mais do que nunca precisa da palavra e da proteção desta Casa do Congresso Nacional. Eu não entendo como uma reforma dessa magnitude, que vai sacrificar o povo brasileiro, que vai ampliar a desigualdade, a injustiça social, ela possa se fazer sem que o Senado tenha direito a aprovar uma emenda sequer. Uma emenda sequer. Isso significa, senhor presidente, em outras palavras, que a omissão desta Casa, neste momento difícil da vida nacional, neste momento dificílimo da vida nacional, onde o presidente da República está tendo que responder a denúncias do Ministério Público, e mais do que denúncias do Ministério Público, está tendo que responder a delações em sérias do grupo e da facção que pertenceu e que liderou. Não podemos permitir definitivamente que esta conta seja transferida para o trabalhador.